te fazer. Escuta aqui, eu, você, 2 filhos e um cachorro, um edredom. Bom dia, terceiro ano. Eu, vocês, o Enem e o SSA, beleza? Então vamos lá, vamos fazer aí essa relação da frutos, tranquilo? Beleza, gente? Aula de hoje, agentes do relevo e estrutura geológica do Brasil. Fácil, algumas questões bem específicas, certo? Para poder assimilar, fixar e não errar nenhuma questão futuramente, tudo bem? Vamos dar continuidade aí ao nosso assunto sobre a geologia, já que na aula passada nós vimos a estrutura geológica do mundo, nós vamos ver aqui a estrutura geológica agora brasileira, né? Vamos começar com a estrutura geológica brasileira. Lembrando que a estrutura geológica que nós vimos na aula passada são o quê? As plataformas ou cráteres, né? Os escudos cristalinos, as formações mais antigas. Nós vamos ter aí as bacias sedimentares e nós vamos ter os dobramentos modernos, que são as montanhas. Tranquilo? Vamos lá, gente. Vocês estão vendo aí no esquema e nós vamos ter aí, de um lado, né, os escudos cristalinos e de outro, as bacias sedimentares brasileiras. Ou seja, no Brasil não existem, como já falei várias vezes para vocês, no Brasil não existe a questão dos dobramentos modernos, as montanhas, né, porque nós estamos numa área de estabilidade tectônica e não de instabilidade tectônica, tá bom? Beleza? Então vamos lá, vamos dar só uma planificação, assim, né, uma introdução do que tem aí para o Brasil. A maior parte do Brasil é constituída pela estrutura geológica de bacias sedimentares, ou seja, aí 64%, certo? Do território brasileiro é composto por bacias sedimentares e o restante é composto por escudos cristalinos, plataformas ou cráteres, que são as formações mais antigas que resistiram todos esses anos pelas questões do intemperismo, da erosão e da ação humana, tudo bem? Essas duas estruturas são bastante importantes para o Brasil, assim como o resto do mundo. Por quê? Nas bacias sedimentares, eu vou poder extrair ali o quê? Vou poder extrair a questão dos detritos orgânicos, certo? Nas rochas sedimentares orgânicas, eu vou constituir o quê? Os combustíveis fósseis, carvão mineral, gás natural, o petróleo, entre vários outros aí, certo? Então, a bacia sedimentar, ela vai estar nessa questão de importância do Brasil para a economia, certo? Tanto nessa questão dos combustíveis, como também na questão da construção civil, como é o caso dos detritos inorgânicos, certo? Então, é uma estrutura muito rica e, graças a Deus, tem bastante no Brasil. Por outro lado, nós vamos ter aí a questão dos escudos cristalinos, plataformas ou cráteres, também com uma importância gigantesca, certo? Para o Brasil aí, também para essa extração desse recurso para nossas indústrias, principalmente siderúrgicas. Então perceba aí que a estrutura de relevo brasileira é uma estrutura riquíssima em recursos minerais, certo? Nós vamos encontrar aí vários minerais muito importantes para a economia do Brasil e do mundo. Podemos dar destaque aí para a bacia da Amazônia, né, que tem uma grande quantidade de riqueza mineral, apesar de que deve ser conservada, deve ser preservada, certo? Para poder manter essa questão da sustentabilidade. Mas nos pontos que você pode extrair, então você vai ter uma riqueza ali muito grande. Lembrando, o Brasil não existe dobramentos modernos, certo? A maior porcentagem da nossa estrutura geológica, o nosso arcabouço geológico, é composto por bacias sedimentares e a menor porcentagem por escudos cristalinos, riquíssimos na questão mineral, na extração mineral. Tá bom? Beleza aí, pessoal? Vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. Ó, como eu falei para vocês agora, né? Nós vamos para essa parte aqui agora dos agentes do relevo, né? Vamos trabalhar o relevo. Nós vamos ter os agentes internos e os agentes externos do relevo, né? Quem vai atuar no interior e quem vai atuar na superfície. Vamos iniciar aí com os agentes internos, as forças internas ou endógenas dentro, né? Certo? Nós vamos ter aí o vulcanismo, os abalos sísmicos e o tectonismo, né? Tectonismo que é muito importante porque o tectonismo é muito cobrado nas questões do Enem e de outros vestibulares. De que forma? Nós temos que dar uma ênfase maior ao tectonismo. Da seguinte forma,
na questão que refere-se aos movimentos das placas tectônicas. Então eu tenho que ter aí um cuidado muito grande, certo? Normalmente, quando nós vamos trabalhar, aí vem na mente logo o quê? O movimento divergente, de afastamento, e o movimento convergente, né, do encontro entre as placas, o choque entre as placas. Mas vocês, como bons alunos do terceiro ano do ensino médio, vocês sabem que eu vou ter aí outras características e outros movimentos. Quais são eles? Vamos lá? Vamos começar pelo primeiro. O movimento transformante, está aqui em cima de mim, ó. Deslizamento entre as placas. Então, uma placa ela vai deslizar sobre a outra. Lembre-se, transformante nem vai ter a convergência nem a divergência. Nós vamos ter aí o deslizamento entre as placas. Normalmente, quando há o deslizamento das placas, eu não vou ter nenhuma modificação, nenhuma criação, certo? Então, elas ali vai, dependendo do local, eu vou ter ali uma questão neutra. Mas, nós sabemos que todo movimento de placa vai trazer alguma consequência, ou vai transformar, ou vai destruir. Então, o transformante, ele, pela teoria, não causaria destruição nem transformação, mas existe aí o movimento transformante, certo? Da placa, lá nós vamos ter ali na falha de San Andreas, ou falha de Santo André, certo? Que vai desde a Califórnia até o litoral do México, certo? Existe até um filme, certo? Que vocês tiverem aí a oportunidade de assistir, seria muito interessante, tá bom? Nós vamos agora para o movimento convergente, né? Onde as placas elas vão se o quê? Afastar ou vai se juntar, certo? Então, o movimento convergente é o quê? A união das placas, né? O contato entre as placas, o choque entre as placas tectônicas, tá bom? Então, de que maneira nós vamos trabalhar isso aí? Aí só vem na mente, pô, professor, convergente vai ser o choque entre as placas, mas eu vou ter dois tipos de choques convergentes. O convergente 1, de que maneira é? No convergente 1, vai ser aquele encontro entre uma placa mais densa e outra menos densa, onde a mais densa vai empurrar a menos densa para baixo. Tudo bem? Normalmente é quando eu tenho uma placa mais densa, a oceânica, de encontro a uma placa menos densa, certo? A continental. Então, ela vai empurrar lá a placa menos densa para baixo e vai aí surgir o que? As cadeias de montanhas. No movimento convergente 1, do encontro de uma placa mais densa e outra menos densa, eu vou ter como exemplo a criação, né, a transformação aí da Cordilheira dos Andes. Já no movimento convergente 2, as placas têm a mesma densidade, então quando elas vierem a se chocar, opa, falou em choque, ó, certo? E quando elas vierem a se chocar, então eu vou ter aqui, ó, vai ser dessa forma, então elas têm a mesma densidade, então elas vão surgir no mesmo momento. Para o movimento convergente 2, eu vou ter como exemplo aí, característico dessa função, o Himalaia, tá bom? Lá a cordilheira do Himalaia é de convergente 2, placas de mesma densidade. Já a cordilheira dos Andes é o convergente 1, placas com densidades diferentes. E por fim, eu vou ter o movimento divergente, o afastamento das placas, certo? Quando a placa tende a se afastar, normalmente vai abrir ali uma fissura, uma falha, e pode ser que surja ali o líquido pastoso, o magma venha à superfície, causando aí normalmente as erupções vulcânicas. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui, ó, nós vamos ter aí agora os agentes externos, né? Os agentes exógenos, agora que atuam na superfície. Para começo de história, eu sempre falo dos agentes externos, a questão da erosão. Tudo bem, beleza. Mas eu tenho que entender também que existe outro rapaz que atua bem parecido com a erosão, que normalmente confunde muita gente. É o intemperismo, gente. O intemperismo ele vai alterar a composição física e química da rocha, certo? A erosão ela vai deteriorar a rocha e vai transportar aquele detrito. Ou seja, o intemperismo prepara a rocha para a erosão. Tudo bem? De que maneira? Eu vou ter dois tipos de intemperismo, certo? O normalmente classificado, o físico e o químico. Só que, diante dos estudos, eu também vou ter outro intemperismo, que é o intemperismo biológico. Nós vamos entender. Vamos entender isso aí, certo? Presta atenção aí no texto.
O texto diz aqui o seguinte, ó. O físico é provocado pelas variações de temperaturas diárias entre dia e noite. Ou seja, o intemperismo físico tem a ver com temperatura, mudança de temperatura. Então, quem vai atuar ali vai ser o quê? A temperatura que vai definir a questão do intemperismo físico. Já o químico, certo? É provocado pela reação química da água. Então, já sei aí, Rafael, intemperismo, ele vai mudar a forma física e química da rocha. Ele vai atuar ali. O físico, temperatura, o químico vai precisar o quê? Da água, certo? Então, de que maneira eles vão atuar? Seguinte forma, preste bem atenção aí, gente, certo? Vou ficar menorzinho aqui. Eles vão atuar praticamente juntos. Deixa eu ir para aqui para ficar maiorzinho. Eles vão atuar praticamente juntos. De que maneira? Preste bem atenção, gente. Ó, no esquema que nós temos aqui, nesse esquema aqui, vocês estão vendo aí que a temperatura, ela vai abrir fissuras na rocha. Vai ter alguma fissurazinha ali na rocha. Esse espaçozinho que foi aberto aí, vai penetrar a água, certo? E à noite, dependendo da região, a água vai congelar, certo? E aquele congelamento vai o quê? Dilatar essa rocha. Então, vai expandir ainda mais essa falha que vocês estão vendo aí, ó. Estão vendo na primeira imagem? Certo? Eu já tenho uma fissura, certo? Então, penetrou aí a água se acumulou e com o congelamento eu vou expandir ainda mais. Aí o resultado é esse que está aqui embaixo, ó. Quando você vê uma rocha dessa maneira, não pense que foi alguém que colocou ali algum ferro, alguma situação e fez esse trabalho, não. Não, isso aí é uma ação do intemperismo físico e químico na rocha. Deu para entender? Beleza? Então, lembra que eu falei a vocês que existe outro tipo de intemperismo também? Esse aqui é o biológico, gente. O biológico vai ser a ação das raízes das árvores quando elas penetram na rocha, então elas vão abrindo o caminho e vão abrindo também o que? Fissuras. Aquelas mesmas fissuras que nós vimos no físico e no químico. Então, veja, eles atuam de maneira igual praticamente, né? Então, veja, vai ter a falha, aí a água congelada vai dilatar a rocha ou as raízes vão aí dilatar essa rocha e vão abrir ainda mais essas fissuras. Beleza? Intemperismo, vou mudar a composição física e química da rocha. De que maneira? Na parte física, se for intemperismo físico, depende da temperatura. Intemperismo químico, a água. Intemperismo biológico, as raízes das árvores. Tranquilo? Vamos lá, gente. E a temperatura, veja bem, o intemperismo ele vai preparar a rocha e ela vai estar ainda mais vulnerável ainda para sofrer o quê? A erosão. A erosão, gente, ela vai deteriorar a rocha, dependendo da erosão. Além de deteriorar a rocha, que ela já está enfraquecida pelo intemperismo, vai haver o transporte da rocha dos detritos para algum lugar. Então, vejam bem, ó, erosão é o processo de desgaste e transporte. Além do mais, o intemperismo atua na rocha. Já a erosão atua na rocha e no solo. Outra diferença importante para ser anotada aí. Eu tenho vários tipos de erosão. Dentre eles, nós vamos ver aqui, ó, presta atenção. Erosão plu vem de quê? Pluviosidade, chuva, erosão causada pela chuva. Então presta atenção aqui, ó, erosão causada pela chuva, tudo bem? Então, se você tiver um terreno que não esteja com a proteção vegetal adequada, a partir do momento que chover, então, os detritos vão sendo levados, né? O solo, lembra que eu falei que a erosão vai causar erosão, vai ter erosão do solo ou da rocha? O intemperismo é só da rocha. Então, normalmente nas áreas ribeirinhas, não precisa ir muito longe não, nossa cidade, as margens dos rios que não têm proteção vegetal estão sujeitas a tipo de erosão pluvial. Então, os detritos vão sendo retirados e vão sendo transportados para onde? Para o fundo dos rios, deixando os rios assoreados, os rios rasos. E a tendência é que quanto mais venha a chover, os rios elevem demais o seu nível e venha a transbordar, causando enchentes e inundações nos centros das cidades, tá bom? Logo abaixo aqui, pessoal, eu vou ter aqui, bem pertinho de mim, a erosão fluvial vem do quê? Da questão da água dos rios, certo? Preste bem atenção, a erosão fluvial da água dos rios, certo? Então, deu outra falhazinha aí, eu peço perdão a vocês, voltei, certo? Então, o que é a erosão fluvial? O curso normal do rio vai causando essa erosão. Tá vendo essa curva?
Essas curvas nós não chamamos a curva do rio, não. Nós chamamos de meandros. Os meandros, eles vão acontecer a partir justamente do curso do rio. Vão fazendo aí, ó, todo esse desenho, e esse desenho vai deteriorando, ó, a rocha ou o solo. Ó. Por isso que vai como se fosse alargando o rio, tudo bem? E esses detritos também são transportados. Eu vou ter também aqui embaixo a questão da erosão marinha, a partir da força da água do mar. As ondas vão batendo ali nas rochas, no solo, e vão fazendo esse formato que vocês estão vendo aí, esse formato que nós chamamos, que tipo de relevo é esse, pessoal? Falésias. As falésias, justamente, elas ficam com essas características de penhasco, justamente por conta da erosão marinha, certo? Nós partimos aqui agora para a erosão glacial. Como é a glacial ou glaciária? Resfriou. A umidade, bastante umidade, mas temperatura muito baixa, resfriou, certo? A partir do momento do resfriamento, eu vou ter ali também a questão do deslizamento, certo? O deslizamento e o derretimento desse gelo vai passar. Hoje está complicado, viu? O sistema hoje está bruto, mas não falei nada, certo? Então, o resfriamento vai fazer com que o deslizamento das placas de gelo, né? Os detritos que passam ali vão o quê? Raspando. Vamos dizer essa palavra, vão raspando, vão deteriorando aquela rocha aos poucos, tudo bem? Vai ser aí a erosão glacial. Como vocês podem ver aí na imagem, certo? Congelou, e a partir do momento que as placas vão deslizando sobre a rocha que não está congelada, ela vai tipo como se fosse uma lixa e vai deteriorando tudo isso aí, tá bom? Eu vou ter a erosão eólica causada pela força do vento, né? Responsável pelo vento. Só que não é o vento em si sozinho, gente. A partir do momento que o vento ele vai levar alguns detritozinhos, uma poeirinha, uma areiazinha. Então ali vai fazendo toda a deteriorização, tá bom? E a erosão acelerada, talvez aqui mais degrade, porque causada pelo homem. Então esse é um tipo de erosão muito preocupante hoje, principalmente pela questão que os homens eles acabam, né, habitando locais inapropriados, né, e aumentando ainda mais esse tipo de erosão. O resultado que nós podemos ver aí, ó, construções nas encostas totalmente desprotegidas, causando essa erosão aí, tudo bem? Pessoal, eu sei que a aula de hoje foi longa, um pouco mais longa, mas espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, certo? Se achar que foi muito rápido, alguma coisa, só é falar comigo no WhatsApp, tudo bem? E fique em casa. Um filme bom no frio de agosto.